minha percepção com relação à inovação do serviço público é que ela mais precisa ser feita na forma como são feitas as coisas dentro do governo, né? Então, quando você pega, por exemplo, como uma política pública hoje é construída, ou como é desenvolvido uma nova solução para a população. Na minha visão, o melhor lugar que a gente poderia propor uma inovação é nesses momentos, porque existe um mindset muito fixado do que é que tem que ser feito, uma percepção muito forte dos gestores do que eles entendem que funcionam, e a nossa proposta, que eu entendo que deveria ser o mais importante nesse momento de inovação, é mudar esse mindset, é questionar como que eles estão fazendo políticas públicas, o que eles estão usando de referência, embasamento para que essas políticas públicas sejam feitas, como que eles estão testando e tendo certeza que o que foi desenvolvido vai ter o resultado efetivo, e como garantir que após a implementação você realmente tenha um sucesso do que você pensou inicialmente. Então, assim, na nossa concepção, que a gente entende que a inovação ela tem que vir justamente nesse ponto. Porque uma inovação, quando você fala de tecnologia, esses outros pontos, a sociedade puxa, né, que os órgãos públicos passem a, pelo menos, tratar dessas questões, conversar sobre isso. Então, né, quando você pensa, por exemplo, em regulações hoje de internet, foi uma demanda que a sociedade pediu, que a sociedade exigiu que o governo começasse a falar sobre esse tipo de inovação. Por isso que eu volto a colocar a luz no ponto importante de inovação, que é como hoje é pensado política pública. Eu acho que é aqui que a gente tem que forçar uma inovação de mindset, uma inovação de forma de fazer, uma inovação de teste, né, de uma avaliação ex ante de políticas públicas. Então, é onde eu gostaria de dar mais luz nesse ponto. Esse ponto que você trouxe é muito importante, sobre quais são as dificuldades, é algo que a gente vem conversando com os órgãos de controle, né? Eu vejo que tem 2 pontos principais. De novo, a gente está falando de mindset, então existe um mindset do gestor público que os órgãos de controle não permitem que ele inove. Ele tem uma certa razão, né? Por quê? Porque os órgãos de controle, eles entendem que um bom projeto, um projeto que não é passível de multa ou qualquer tipo de punição, é um projeto que teve resultado, que deu retorno. Mas inovação, nem sempre a gente tem isso. E quando a gente fala de justamente uma inovação na política pública, que é uma inovação onde você testa coisas para entender se aquilo funciona, o resultado daquela pesquisa ou daquela avaliação pode ser ou inconclusivo ou que ele não deu certo. Então a gente já sentou com o TCU, com o CGU e outros órgãos de controle, e a gente começou a querer propor ideias de como que é que o gestor pode trazer essa visão, ele pode trazer a possibilidade de testar, de dar errado, de ter resultados inconclusivos, né? Antes de fato investir um valor maior, criando uma política pública, uma solução que não foi testada, né? Então, assim, até foi muito interessante que eu estava com alguns auditores de um órgão de controle e a gente começou a falar sobre desperdício de dinheiro público e como eles entendiam que se a inovação não for bem tratada, ela pode ser um desperdício de dinheiro público. Mas o meu questionamento foi, mas uma solução mal pensada, ela também não é um desperdício de dinheiro público? Um sistema, por exemplo, né, que você cria e você não testa se ele tem uma adesão de usuário, não é um desperdício de dinheiro público? Então, a inovação, quando você fala de criação de políticas públicas ou soluções, ela vem justamente para evitar um desperdício de dinheiro público num segundo momento, que é o momento, de fato, de contratação, desenho e entrega daquele produto, né, produto para a sociedade, no caso.